Bom, ser mãe é você esperar essa fase e dar a ansiedade de você ver o rostinho do bebê ali. Como que vai ser mãe de 2, parar a sua vida para poder dar atenção para outra vida. Ali futuramente você vai ter alguém por você que vai cuidar de você. É um amor que vai crescendo junto com a barriga e é gostoso ser mãe. Não sei o que falar mais aqui. Como bailarina, eu me reconheço assim a partir dos 10, 12 anos. No início eu comecei com um projeto, né, de dança. Eu tinha até o meu próprio irmão como professor. A minha primeira escola foi a Daniele Bittencourt. Lá eu fiquei uns 3 anos. Logo em seguida eu tive que sair de lá por conta da escola, porque eu comecei a ir para o ensino médio e eu comecei a fazer aula em Suzano, né? Na escola Márcia Bellarmino. Foi nesse período que eu tive a gestação do Cauã, eu engravidei dele e eu ia para as aulas grávida. Depois do nascimento dele, eu comecei a fazer aula no balé afro. Dentro desse meio, eu fui fazer o teste da companhia de dança que se chamava Fire of Brasil. E essa companhia levava as pessoas para os hotéis para fazer show brasileiro. Na companhia Fire of Brasil, eu trabalhei na Turquia, trabalhei na Tunísia também. Eu tive uma outra temporada na China, poder estar em lugares diferentes, culturas diferentes, foi uma experiência tanto. Bom, a importância de mulheres negras estarem dançando, fazendo parte de balé. Existe, assim, muitas crianças, assim como eu já fui, que estão ali em projetos e a gente consegue se espelhar e ver um futuro, uma profissão. Eu posso voar, eu posso ir para outros lugares, eu posso transformar a minha vida. Atualmente, eu, como bailarina, eu participo do show do meu amigo Thiago e também fui contemplada pela Lei Paulo Gustavo. Estou fazendo um videodança que fala sobre a força do feminino. Poder estar falando sobre a força do feminino e gestando uma criança foi uma coisa assim inesperada que aconteceu. Quando eu engravidei, a gente pensou, e agora? Mas abrilhantou mais o videodança. As mudanças do corpo, eu senti um pouco mais de dores físicas, assim, do que da primeira gravidez. Eu aumentei um pouco mais, né, a dor nas costas, a minha barriga ficou bem maior do que a minha primeira gestação. Impactou bastante, assim, por eu não ter tanta ajuda, por eu ser já, né, ter a minha responsabilidade ali de poder ter que cuidar da casa, de ser dona de casa, de ter que cuidar do meu filho. Então, me impactou bastante, assim, o meu psicológico. E aí veio o trabalho da Ingrid, né? Ela veio ali agregar. Além dela agregar, assim, com a ajuda de poder ter lá o atendimento dela, ela ainda a gente conversa sobre gravidez, sobre gestação.
Então, fazer esse acompanhamento com a Suelen é algo diferente, né? Porque ela está passando agora pela segunda gestação dela. A última gestação dela foi há 10 anos atrás, então ela tem um outro corpo, mudou muita coisa desde então. A Suelen, ela teve uma especificidade no início da gestação dela, ela teve um pouco de sangramento. Então, apesar dela ser uma pessoa que antes da gestação já era muito ativa, devido a esse período inicial que ela teve esse sangramento, ela teve muitas inseguranças, né? E medo mesmo de se movimentar. Então, a gente teve que, desde o início, com a recomendação médica, claro, mas a gente teve que, desde o início, ir encontrando essa segurança, né? A forma segura de manter ela em movimento. Eu acho que a parte mais marcante foi quando eu tive um sangramento, né? Que eu tive que ficar de repouso e a minha preocupação era eu ter que ficar ali mais de 15 dias, 20 dias parada. Os médicos, né, indicam você ficar mais parada, né? E a Ingrid, como profissional, ela veio e me falou, né? Conversou comigo, me passou segurança e falou, não tem problema nenhum. Depois que passa os 3 meses, né? Há algumas semanas ali, já tá seguro, você não precisa ficar com medo ou tendo que fazer muito repouso, você pode continuar. Então, ela me passou essa segurança, porque por mim, eu acho que eu tinha parado ali, tinha falado, não dá mais. Trabalhei muito essa questão de encorajá-la e de falar sempre dessa importância para ela e incentivá-la, né, de se manter ativa. Então, além do trabalho que ela fez comigo, eu recomendei que ela voltasse a praticar musculação, né, voltasse a realizar exercícios, não só comigo, mas também realizar exercícios, outros exercícios semanais, né. Teve um evento bem interessante que aconteceu, né? Que ela voltou para musculação, tudo, começou a treinar. Inclusive, eu faço toda uma adaptação dos exercícios que são recomendados ela fazer na academia e tudo mais. E aí, quando ela estava treinando na academia, um professor da academia chegou e falou para ela que era para ela ir com... Isso porque não eram exercícios intensos, eram exercícios super tranquilos e super recomendados, né? Então, aí ele viu ela treinando e falou para ela ir com calma, que não precisava de tanto, que ela tinha que pensar no bebê agora, e que se ele fosse ela, ele não faria agachamento, porque podia trazer algum risco e tudo mais. Inclusive, até expliquei para ela que o exercício mais importante de todos... para qualquer pessoa, que não, mesmo para homem, para mulher, né, gestante e não gestante, o exercício mais importante, mais funcional de todos é o agachamento. E a gente faz esse movimento inúmeras vezes no dia, né, para sentar numa cadeira, para entrar no carro, sentar no vaso sanitário, sentar no sofá, a gente agacha a todo momento. Então, por que recomendar uma gestante a não agachar? Então, você vai se sentindo um pouco mais segura e incentivada também, né? Porque ali ela já te incentiva, olha, vai fazer exercício, não fica só ficando em casa, cuida de você. Eu acredito que se não tivesse o atendimento da Ingrid, eu estaria mais assim... mais ali embaixo. Então, nós iniciamos no 4º mês de gestação. E aí nós iniciamos o trabalho com técnicas, né? As técnicas que nós usamos é o Pilates, a fisioterapia, né? Fisioterapia pélvica para trabalhar toda essa musculatura da região, mas principalmente o Pilates e o movimento durante a gestação. Ela se mantém ativa até hoje, mas conforme
a gestação vai avançando, as necessidades do corpo da mulher, elas vão mudando. No início, a gente trabalhou mais fortalecimento em si, muito mais o fortalecimento, até porque como a Suelen já era muito ativa e bailarina, ela já tinha uma boa mobilidade, né? Então, no início, nós focamos bastante no fortalecimento muscular, principalmente dessa região, né, de assoalho pélvico, de aprender a ativar abdômen. E aí, com o decorrer, agora, nesse finzinho de gestação, nós fomos diminuindo o fortalecimento e aumentando a mobilidade. A fisioterapia em si, ela vai ajudar a prevenir e, se ocorrer, tratar dores que podem acontecer durante esse período. Um dos focos principais da fisioterapia vai ser esse. Então, se a mulher ela é uma pessoa que não tem nenhum tipo de dor, então a gente vai trabalhar para prevenir, porque esse corpo ele vai passar por muitas mudanças, né, fisiológicas, mas ele vai passar por muitas mudanças para permitir que esse bebê cresça e que ele consiga se desenvolver bem dentro da barriga. É muito importante que a mulher tenha esse acompanhamento, né? Ajuda muito para prevenir essas dores ou, se ela vier a sentir, para tratar essas dores durante a gestação. E aí a gente utiliza do movimento durante as sessões, tanto para prevenir quanto para tratar as dores. Aí, o movimento em si, né? Não só a fisioterapia, mas o movimento em si, que seja ele uma caminhada, uma musculação, um pilates, o exercício físico durante a gestação. Ele é importante porque ele vai diminuir as chances que essa mulher tenha diabetes gestacional ou uma pré-eclâmpsia, que é a hipertensão arterial durante a gestação. E, além disso, também vai prevenir a incontinência urinária, que é uma coisa muito comum acontecer na gestação, mas que não é normal. E se essa mulher tiver um bom trabalho muscular, né, um bom trabalho de fortalecimento, isso pode ser prevenido. Em relação a ela ser bailarina, né, não tem muita diferença de uma gestante bailarina e não bailarina. O que vai diferenciar mesmo é que os exercícios que eu posso passar para uma gestante que foi bailarina e que já era ativa antes da gestação, eu posso exigir dela e passar exercícios mais complexos, sabe? Se a gente for comparar a Suelen, que já era bailarina, com uma gestante sedentária ou uma gestante que não tinha nenhum trabalho corporal, os exercícios e as técnicas que eu teria que utilizar com ela seriam muito mais iniciantes, né? Durante a gestação, então ela grávida, aprendendo a ativar essa musculatura e tendo esse trabalho de fortalecimento, isso vai ajudar com que ela tenha um retorno melhor para as atividades dela. Tanto em relação à estética do corpo dela, mas principalmente em relação à funcionalidade dela. Então, claro que uma mulher que não fizer fisioterapia, né, uma bailarina, ela vai conseguir voltar, mas se ela tiver a chance de fazer a fisioterapia, ela vai voltar com uma melhor consciência corporal e aprendendo a ativar musculaturas específicas para auxiliar esse retorno dela. Em questão de ter que dançar grávida, assim, a gente fica meio preocupado de acontecer alguma coisa. Às vezes atrapalha, assim, uma cólica, alguma coisa, o bebê mexeu e você tá ali no palco. Então, causa um pouco de medo, assim, de insegurança, mas por eu ter pessoas do meu lado passando mais segurança, uma profissional também, né, me acompanhando, acabou abrilhantando, assim, eu acredito que o show ficou, nossa, olha lá, uma mulher grávida, então acho que isso acaba meio que espelhando outras mulheres. Sim, eu acho que nesse sentido de ver, assim, eu acho que era impactante, né, de ver uma grávida dançando no palco. A minha barriga já estava bem grandinha já, eu fazendo show. Então, eu acredito que serve também de espelho para quem acha que gravidez, você tem que parar tudo. Eu continuei fazendo tudo que eu tinha que fazer. Tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, ele tem um embasamento científico, são estudos que mostram que é importante e que se a mulher não tem nenhuma restrição médica, nenhuma complicação durante a gestação, ela deve ser encorajada a fazer exercício. Tanto que isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que as mulheres grávidas se exercitem pelo menos 150 minutos por semana. Então, de exercícios leves ou 75 minutos por semana de exercícios moderados e intensos.
tirando casos de complicações mesmo, né? Esses casos de complicações são 5% das gestações. A maioria das gestações, elas vão ser gestações de risco habitual, ou seja, que tá tudo bem, né? A mulher não vai ter nenhuma complicação. Então, todas as gestações de risco habitual, é recomendado que a mulher faça essa prática de exercício físico, né? Inclusive, tem estudos que mostram que a mulher que se exercita durante a gestação, o exercício durante a gestação, ele aumenta a circulação placentária, né? E aí, o que acontece? Chegam mais nutrientes pro bebê. Então, assim, o benefício não é só para a mãe, o benefício é para a criança também. Então, isso está sendo cada vez mais estudado, e tem alguns estudos também que mostram que quando a mãe se exercita durante a gestação, o bebê ele tem menos risco de ter obesidade até tal idade. O benefício é tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu acredito que o que mais assim pesa no psicológico assim é a responsabilidade que vem. Então a cabeça já começa a mudar um pouco nessa questão. Já tive o processo da outra gravidez, então a sua vida para ali por um tempinho. Você fica ali durante um ano e meio aos cuidados de um bebezinho, de você parar a sua vida para ter que cuidar de outra vida. Qual que é o meu papel na vida desse serzinho, né? Que vai depender desde a gestação, desde a minha barriga, ela depende totalmente de mim para crescer e se desenvolver. Então, a gente tem que cuidar do que a gente come, né? De cuidar do nosso corpo para que essa criança consiga crescer e se desenvolver. Então, deixar de consumir certas coisas porque pode trazer risco para o bebê. Então, assim, desde o início, a gente mulher, né? A gente tem essa missão, né, de cuidar e de fazer com que essa criança se desenvolva da melhor forma. Quando a criança nasce, né, e aí você começa a pensar o que eu quero para essa criança, né? E para mim, assim, a minha visão hoje como mãe, né, e como mulher, é que tem outras formas da gente mudar o mundo e da gente alcançar coisas grandiosas, né? Mas eu acho que você criar um serzinho, né, e cuidar dele para que ele seja uma pessoa boa no mundo e faça a diferença, eu acho que é muito, muito grandioso mesmo. O que eu mais desejo é poder ver os meus 2 filhos assim se dando bem, que ele agregue muito na vida do Cauã, que eles se desenvolvam juntos. O meu conselho para todas as pessoas, né? Não só para as gestantes, né? É que realize exercícios físicos, né? Cada vez mais estão aparecendo estudos, né, da importância do exercício físico, a importância do movimento na nossa vida mesmo, né? E como a partir dele a gente previne muitos problemas, muitas doenças e trata também através do exercício físico. E agora, especificamente para as gestantes, né? Se você é uma gestante que já praticava algum tipo de exercício físico antes da gestação, continue, não é necessário parar, sabe? Então, tem que continuar se movimentando. Agora, se você era uma gestante que era sedentária, não existe melhor fase para você começar do que agora. Então, tem que introduzir de alguma forma esse hábito e colher os benefícios do exercício durante a gestação. Busque, né, ajuda, se você tem dúvidas, né, tem inseguranças, busque ajuda de alguém, converse com algum profissional da saúde, mas é muito recomendado que tem a prática do exercício físico. Então, que seja uma caminhada. Eu não tenho condições, né? Às vezes pode acontecer, né? Eu não tenho condições de pagar uma academia e de ter um acompanhamento especializado e eu tenho medo
de fazer alguma coisa que pode fazer mal para o meu filho. Caminhada, caminhe todos os dias, 30 minutos por dia, sabe? E aí você vai ter, de alguma forma, todos esses benefícios e colher esses benefícios do exercício durante a gravidez.